Pronto, tô liberada. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite também ao pessoal que nos acompanha, né, no Instagram e quem vai assistir depois no YouTube. Quem aqui está se sentindo um pouquinho diferente, um pouquinho melhor do que quando entrou e sentou nessa cadeira? A música é uma das formas de a gente mudar a nossa vibração. Então, quem chegou um pouco mais agitado, já deve ter percebido que já está um pouquinho mais calmo, mais tranquilo. O efeito contrário também, né? Nós podemos ouvir uma música que ao invés de nos tirar, né? Muda a nossa vibração, ao invés de tirar daquela serenidade, pode nos deixar também mal. Então, é uma forma que eu encontrei de explicar como o que seria a vibração, né? Esses dias eu estava pensando, como é que eu vou explicar o que é vibração? Aí passou um vento. Eu pensei, nossa, a gente não vê o vento, mas a gente sente, né? Então, vibração a gente sente. Inconscientemente, quase sempre. E é isso que a gente vai fazer a relação com a doença, porque ninguém quer adoecer racionalmente, né? Eu quero adoecer. Tem os ganhos secundários, mas a gente inconscientemente busca essas doenças, mas ninguém racionalmente quer. Então, é como o vento que a gente sente ou vê o movimento, né, nas árvores, mas a gente não enxerga o vento. A vibração a gente sente ou sofre a consequência dela, mas a gente também não vê. Então, nosso tema hoje é por que adoecemos? Eu procurei na Organização Mundial da Saúde o conceito de saúde, né? Então, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças. A gente acha, às vezes, que quando não está doente, está saudável, e isso é muito diferente, não estar doente ainda ou realmente saudável. Saudável é muito diferente de não estar doente. E na medicina da alma, de Robson Pinheiro, ele foi um pouquinho mais além. Então, seria um estado bio de vida psíquico, social e espiritual. Então, é um pouquinho mais, né? Saúde é um pouquinho mais do que só o físico, só o social ou o mental. Todos os dias eu posto uma mensagem desse livrinho. Super simples, mas ele traz mensagens maravilhosas. Então, todos os dias de manhã, eu passo para as minhas nutritudes, que eu chamo, que são as minhas seguidoras, uma mensagem. E no dia 4 de julho desse ano, porque não tem ano, é só ao dia, ele falou assim: diariamente somos violentados com notícias que causam melancolia, indignação, raiva, situações, desprezo total pela honra, falta de exemplos para seguir. E sinto em muitas pessoas um certo conformismo. É a vida. A violência nunca vai acabar mesmo. É assim, sempre foi assim. E a gente acaba se conformando com essas violências que a gente se permite. É necessário consciência de que não podemos eliminar o medo, a tristeza, a raiva que essas situações nos fazem vibrar. Mas podemos vibrar numa outra frequência, numa frequência de coragem, de calma, de alegria, de amor. É o mesmo que eu escolher ouvir uma música que me acalma, me deixa serena, me deixa leve, ou escolher uma música que me deixa deprimida, que me faça chorar, que me faça lembrar de coisas ruins. A gente pode escolher que vibração que nós queremos. O que fazemos se uma propaganda no canal ou se é um programa que eu não gosto? O que eu faço se eu estou assistindo a televisão e tem algo que eu não gosto, que eu não quero assistir? A gente muda de canal, certo? Com a nossa vibração é a mesma coisa, a gente pode mudar de canal conscientemente. Devemos fazer o mesmo com as nossas frequências. Então, eu não quero sentir essa emoção. O que eu posso fazer para mudar, então, essa vibração? Mudar essa emoção, esse sentimento que eu estou tendo nesse momento. E por que nós devemos fazer isso? Com que clareza e como eu faço isso?
Então, para eu mudar a minha frequência, primeiro eu preciso saber por que essa mudança é importante para mim. E será que eu tenho clareza quando eu estou numa vibração ruim, quando eu estou numa vibração boa, ou o que acontece ao meu redor está gerando, né, uma vibração ruim, ou eu estou num meio em que propicia uma vibração boa, como a gente acabou de passar aqui agora, e como que eu vou mudar? Então é isso que a gente vai ver hoje. O Robson também diz assim, Robson Pinheiro, por que devemos fazer isso, né? Então, o corpo é um instrumento perfeito, que expressa com exatidão o que as suas células captam da mente como que as governa. Uma palestra atrás eu comentei que a nossa mente é como um governador que governa um estado. Então, se hoje nós pensarmos que a nossa mente governa 300 mil células, 300 milhões de células, a nossa mente governa milhões de células. As células vibram. Então, significa que se a gente muda a nossa mente, muda a nossa vibração, os nossos pensamentos, a gente consegue fazer com que todas as células do nosso corpo vibrem numa frequência de saúde, que é a física quântica, né? Fazer aquele órgão vibrar numa frequência de saúde, o órgão se autocurar. O corpo decifra a alma e expressa no seu estado enfermiço aquilo que está em desalinho no ambiente interno. Então, as emoções não mentem. Ah, eu tô bem. Mas aí eu caio, escorrego e quebro os ossos. Mas eu tô bem. Então, essas coisas vêm, né, para mostrar que você não está vibrando como você está dizendo que está. Ah, eu tô bem, para mim tá tudo bem, né? Tô lá na correria, trabalhando que nem uma louca, né? Cheia de milhões de coisas, milhões de projetos. Tô bem, porque eu tô... Tá, mas então eu não deveria ter sofrido isso. Aí foi eu que atraí? Foi. Com certeza foi. Consciente? Não. Mas eu atraí, porque eu estava vibrando numa frequência em que eu precisava desacelerar um pouco. Precisava olhar para alguma coisa que eu estava jogando embaixo do tapete. E aí o corpo paga. Quando o corpo começa a pagar, a gente começa a fazer as coisas. Porque daí dói. E aí a gente enxerga, porque lembra que o vento, né? Quando que a gente se preocupa com o vento? Quando ele destrói as coisas. Quando ele destrói as árvores. Quando é só uma brisa no nosso rosto, é gostosinho. Mas se vem um furacão, destrói tudo. Então, esse furacão é quando a nossa emoção já atinge o nosso corpo. E aí a gente enxerga. Opa, tem alguma coisa errada. Às vezes a gente não enxerga, né? Bom quando a gente enxerga. Sem cicatrizar as emoções, curá-las, ou pelo menos estar num estado de tratamento, diversas tentativas de curar esse corpo tornam-se inúteis e infrutíferas. É preciso curar primeiro a fonte da desarmonia, a mente. Então, eu vejo muito no consultório, tenho recebido muito no consultório, pacientes que já se trataram e voltaram a ter o mesmo distúrbio, que já fizeram cirurgia e voltaram a ter o mesmo distúrbios, que já trataram determinada doença e tiveram a recidiva da mesma doença. Por que isso? Porque tratamos o corpo, mas não tratamos a mente que está gerando essa desarmonia e gerando essa doença ou distúrbio. O Dr. Joy, ele, que é um neurocirurgião, né? Ele escreveu vários livros e ele fala muito disso, o quanto a nossa mudança de pensamento muda a estrutura cerebral, passa então a vibrar de uma outra forma que atrai outras coisas, que não algo que nos faça sofrer. Obviamente que a gente vai tentar vibrar numa frequência de saúde. E ele mostra, né, visualmente o quanto o cérebro muda quando é trabalhado essa mentalidade. Quando muda aquela mentalidade de doença, muda também a estrutura do nosso cérebro. Energeticamente, a gente não mente, foi o que eu comentei. Ah, eu posso dizer que eu tô super bem. Tá. Mas e meu corpo? Tá dizendo que não tá. Então a mente não mente, né? O homem é fruto daquilo que sente, pensa e faz.
Se eu sinto, na verdade eu colocaria, se eu penso, logo eu sinto, depois eu faço, né? Porque os meus pensamentos vão gerar emoções que vão me fazer tomar uma ação, que pode ser positiva ou negativa, ou não tomar nenhuma ação. Né? Então os nossos pensamentos geram emoções que vão somatizar no nosso corpo e aí vem a doença. E aí não adianta eu tratar o corpo, porque o gatilho é a minha emoção, o gatilho é os meus pensamentos. Como a linguagem do corpo é sutil, nem sempre a pessoa lhe dá importância ou percebe o foco. Não está na periferia, que o foco não está na periferia, mas está no olhar para dentro. E a gente não para olhar para dentro. A gente está na correria. Eu estava na correria. Eu não parei para olhar para dentro e ver o que estava acontecendo lá dentro. Mas aí a doença vem. E aí a gente passa a olhar para dentro. E tem que curar isso lá dentro, para daí a doença ir embora. Damos maior atenção ao corpo, porque incomoda, é visível. Então me incomoda, né? Por incomodar mais, no entanto, a necessidade imediata é de uma cirurgia da alma. Adianta me incomodar com aquela doença física, se eu não quero olhar para dentro, para ver o que foi que me levou àquela doença? Eu posso até fazer uma cirurgia no corpo, como a minha paciente. A doença volta. Então a gente tem que olhar para dentro. Dói, mas a gente tem que olhar para dentro. Como mudamos essa frequência? Primeiro temos que ter clareza. Enquanto não reconhecemos que temos algo a ser transformado, a cura não acontece. Por quê? Tem que olhar para dentro. Se eu não olho para dentro, eu ignoro que eu tenho um problema. E aí eu coloco a culpa na calçada que estava molhada, né? E por aí vai. Pois só é possível reformar, mudar e modificar quando se tem certeza de que há algo a ser reciclado ou renovado. Quando eu olho para dentro e eu enxergo que algo não está bem e eu busco como melhorar aquilo, aí o meu corpo para de sofrer. Caso contrário, a dor persistirá, que a consciência acorde para o fato, até que a consciência, acorde para o fato de que a saúde não é só no corpo. Por isso hoje nós temos médicos que trabalham com a medicina integrativa, nutrição com a medicina integrativa. Por quê? Porque a gente sabe que não é só tratar o corpo. A doença vai voltar. O paciente vai retornar dali algum tempo com a mesma doença. Já contei a história também da mulher que tinha uma ferida na perna. Tratou com a física quântica a ferida da perna. Meses depois voltou na outra perna. Porque não foi tratado a causa. Né? E aí, senta, reconhece que sim, existe um problema, existe um ganho. Então, se eu tenho consciência disso, aí eu consigo curar as duas pernas. A fim de alcançar a cura, o espírito precisa enfrentar-se, resolver-se, ter coragem, ao menos de admitir que precisa mudar. E por isso que dói. E por isso que a gente fecha o olho. E por isso que a gente não olha para dentro. Né? No nosso cérebro tem uma partezinha, que é o sistema nervoso autônomo, que é muito primitivo. Então, ele é responsável pelas funções e reações involuntárias, como adrenalina, por exemplo. Eu venho aqui em cima, minha adrenalina vai aumentar. Por quê? Não que eu tô com medo de vocês. Mas qualquer um que vem aqui em cima, a não ser que tenha sangue de barata, vai produzir uma adrenalinazinha. Porque você tá aqui para todo mundo te ver. Faz parte. Por mais que eu esteja acostumada, já falei para mais de 300 pessoas, vai mudar. E é bom nesse caso, porque eu preciso estar focada. Porque você já pensou se eu estou aqui e começo a pensar em outra coisa, e aí, o que mesmo que eu estava falando? Então eu preciso estar focada. Então essa adrenalina, nesse momento, é importante para eu estar focada no que eu me preparei para falar para vocês. Mas ela, em excesso, como ela é primitiva, ela veio para nos defender.
Eu preciso dela para eu decidir se eu vou correr do perigo ou se eu vou enfrentar o perigo. Mas qual é o problema? Nós não estamos mais na era paleolítica, onde a gente ou era caçado ou era a caça. Não temos mais isso. Mas a gente pode ter um trabalho para apresentar, uma palestra para dar, nós podemos ter uma briga em família, e aí gera todo, né, aquele estresse. Posso ter um problema lá no meu trabalho. Hoje em dia a gente está constantemente ativando esse gatilho da luta e fuga. Só que a gente não pode mais lutar nem fugir. A gente está todos os dias naquela correria, naquela ansiedade, preocupado com isso, preocupado com aquilo. Será que aquilo vai dar certo? Será que eu vou conseguir fazer isso? Né? Como não é possível, então, nem lutar e nem fugir dessas situações, o corpo fica respirando dessa forma automática, rápida, ansiosa. Porque a gente muda a nossa respiração. Não sei se vocês perceberam, no final das duas músicas dele, respiração leve, quase imperceptível, uma serenidade. Mas a gente poderia ter chegado aqui correndo, sentado ali. E aí, se permite, entra naquela vibração e vai baixando. Sai daquela luta e fuga. Eu não tenho que me preocupar com nada, eu estou segura aqui, posso relaxar. O problema, quando chegar lá fora, vai estar tudo lá. Mas agora eu vou olhar para dentro, agora eu vou cuidar de mim. A gente devia fazer mais isso, né? Então a gente não tem muito o que fazer, é autônomo. Eu não controlo se o meu coração está batendo ou não está batendo, se o meu pulmão está inflando ou não está inflando, se o meu pâncreas está produzindo insulina ou não está produzindo insulina. Indiretamente eu posso ajudar, mas eu não controlo, porque a gente morreria porque a gente não conseguiria controlar tudo, né? Muitas vezes nos acostumamos a respirar assim, superficialmente. A gente ocupa pouquíssimo espaço do nosso pulmão, a gente respira sempre mesmo o ar viciado, né? Porque a gente não faz exercício de respirar, inspirar profundamente, soltar o ar, ou fazer respiração de limpeza de pulmão, né? De narinas alternadas. A gente só vai fazer a partir de agora que temos consciência que a gente pode fazer isso, né? Então, desse modo, acaba piorando a sensação de ansiedade, de estresse. Por quê? Porque é automático, ele está sempre te preparando para fugir ou correr, mas não mais exatamente como antigamente, né? Em situações que a gente não se dá conta que a gente está nessa vibe do fugir ou correr. Se a respiração superficial ativa o estado de alerta do nosso corpo, o que a gente vai fazer? Vai fazer o contrário, né? Se é rápido, a respiração curta e rápida, se eu fizer o contrário, se eu inspirar bem lento e soltar bem lento, eu vou ter um efeito totalmente contrário no meu cérebro. Eu vou passar a mensagem para ele que tá tudo bem, que não precisa sair correndo, não precisa fugir nem atacar nada. Tá tudo bem. Então a gente passa a mensagem para ele de que está tudo bem. E aí ele, lembra que a mente coordena, né? Milhões de células. Então ele passa para todas as células que está tudo bem. Pode relaxar, pode funcionar, pode ser mais flexível. Ao respirarmos lenta e profundamente, então o corpo entende que não há perigo, que ele pode relaxar, que ele pode liberar substâncias calmantes. O que a gente quer? A gente quer GABA. O que a gente compra nos medicamentos para estresse? GABA. Mas respirar é de graça. Não é de graça, né? Porque toma tempo. E para algumas pessoas, tempo vale ouro. Mas é de graça. Se a gente parar para sentar, vai produzir GABA, ao invés de tomar um comprimidinho. Só que, claro, não é tão simples. A gente tem que querer muito, tem que ter muita consciência, né? Então, os benefícios de respirar. Melhora toda a nossa função intestinal, melhora a nossa capacidade de expansão pulmonar, porque a gente usa sempre o mesmo, né? Mesmo espaço no pulmão, não infla aquele pulmão, não solta todo aquele ar poluído. O coração fica menos estressado, a pressão baixa. Prevenção nas doenças cerebrais, por quê? Porque eu estou mandando substâncias boas para o meu cérebro.
Controle do peso, segundo, né, alguns estudos, melhora a qualidade do sono, produz GABA, relaxa, desacelera as conexões nervosas, dorme melhor. E eliminação de radicais livres, porque a gente elimina, né, toxinas com a respiração, também é um órgão detoxificante. Tem vários tipos de respiração que a gente pode aprender a fazer, né, para realmente levar a sério e ter uma produção de GABA. Então, tem várias que a gente pode, desde que queira, obviamente. Então, os medicamentos, né, como os benzodiazepinos, como o clonazepam, barbitúrios, eles fazem simplesmente isso, aumentar o depósito da produção de GABA no nosso organismo. Mas temos os chás também. Então, a gente pode fazer a respiração, mas também podemos dar um impulsozinho ali com os chás, né? Alguns chás como a melissa, a camomila, maracujá, também estimula GABA. Alguns alimentos probióticos. Probióticos são aquelas boas bactérias que nós temos no nosso intestino em alguns alimentos. Então, iogurte, kefir, chucrute, o kimchi, que é muito parecido com chucrute, mas é oriental, ajuda a equilibrar a microbiota intestinal, elevando a produção de GABA. O nosso intestino é a maior fábrica de serotonina, que é o que nos deixa calmos, que nos deixa dormir, que não tem aqueles calorões na menopausa, porque ele regula a nossa temperatura também, né? Então, podemos ter várias situações simples, barato, para resolver uma situação interna, que vai refletir no nosso corpo. Um sono de qualidade é importante também, então estado de vigília prolongado ou crônico e distúrbio de sono atrapalham o metabolismo do nosso cérebro. Durante a noite é o horário que o nosso cérebro mais trabalha. É o horário que ele vai fazer a faxina. A drenagem linfática, a gente faz drenagem linfática, né? Para jogar toxinas fora na massagem. Mas no cérebro também tem a drenagem linfática. Eu preciso tirar toxinas, proteínas que vão se transformar no Alzheimer depois. Então a gente precisa dormir. Para dormir eu preciso de GABA. Eu preciso do intestino produzindo serotonina para produzir o hormônio do sono. O cérebro se reorganiza, se recarrega, ele remove todos os produtos e resíduos tóxicos acumulados durante o dia. Então, mas aí eu tomo um medicamento, Eliette, e eu durmo. Não dorme. Apaga o cérebro. Ele não trabalha no horário que ele mais trabalha. Então, não vai ter a limpeza. Eu simplesmente apaguei. Eu não dormi. O cérebro não trabalha, porque desligaram ele. Tomou o medicamento, desliga ali o cérebro. E aí não tem toda aquela faxina. E aí a gente começa a adoecer. Então, precisamos de, no mínimo, 7 horas de sono para uma boa função cognitiva. Um sono natural, né? Então, tem vários estudos mostrando a influência do sono nas doenças inflamatórias, né? As principais doenças relacionadas com a falta de sono, segundo as pessoas que trabalham à noite, são doenças do coração, câncer, artrite reumatoide, doenças autoimunes, principalmente da tireoide. Tudo isso porque as pessoas estão trabalhando no horário que elas deveriam estar dormindo, produzindo os hormônios certos. Praticar a gratidão. Esse é um estudo também, faz muito tempo que eu encontrei esse estudo e já apresentei várias outras vezes. É um estudo relacionado com o simples fato de agradecer. Só fazer um agradecimento. Então, o estudo foi publicado em 2015. 186 homens e mulheres diagnosticados com insuficiência cardíaca assintomática, ou seja, eles tinham a doença cardíaca, mas eles não tinham sintomas. Na primeira fase do teste, então, eles usaram lá uma escala, né, para medir o nível de gratidão que essas pessoas tinham, de bem-estar espiritual, e compararam esses resultados com a saúde deles. Esse grupo tem um grau de gratidão e eles têm um grau de saúde. E na segunda fase, então, pediu para os pacientes escreverem 3 coisas pelas quais eles eram gratos na maior parte dos dias, só por 8 semanas. Só para testar mesmo.
Acho que eu pulei o resto. Conclusão, todos os sintomas extracardíacos de pressão alta e outras doenças que eles tinham, todos reduziram só por eles passarem 8 semanas agradecendo 3 situações do dia. Todos os dias. A gente tem muito mais que 3 para agradecer, né? Imagina todos os dias a gente, né, sentar, deitar antes de dormir e fazer toda essa gratidão todo santo dia. O quanto a gente teria de benefício se os estudos mostram que 8 semanas, fazendo só 3 exercícios de gratidão, já tiveram vários sintomas amenizados. O que mais que a gente pode fazer para mudar a nossa frequência? Vibrar de uma forma diferente. Pegar sol. Segunda-feira uma amiga me ligou para ir tomar um chá com ela. Aí eu fui até a portaria e eu fui de Uber. Então parei na portaria e até a casa dela eu tinha que passar uma boa parte do Caltrim Club aqui atrás. Para cá. Um sol maravilhoso. Aquele verde maravilhoso, aquelas árvores, aqueles lagos. Eu falei, pode me deixar aqui, porque eu vou caminhando até lá. A moça da guarita, você vai caminhando? Eu disse, vou caminhando. E fui, porque foi... E aí mandei a mensagem para ela, tô indo a pé. Ela falou, meu, é doida, né? Tô indo a pé. E aí ela veio da casa dela me encontrar. Só o fato de eu ter feito essa caminhada já valeu a minha segunda-feira. Porque eu fui caminhando de forma consciente. Fui sentindo a brisa no meu rosto, fui sentindo o cheirinho da grama que eles estavam cortando, os lagos, os pássaros, uma quantidade absurda de pássaros. Quando eu cheguei lá para ela, eu estava, nossa senhora, super zen. Ela, obviamente, super zen também. Eu falei, se tu não caminhar aqui todo santo dia, eu falei, tu não merece morar aqui. Porque é muito lindo. E ela aproveita, obviamente. Então, a natureza é uma forma também da gente vibrar diferente, né? Estar na natureza, estar no mato, estar com pessoas que nós amamos, com a família, desde que ame também, né? Porque não tem nada demais a gente se afastar se não faz bem. E aí entra naquele ciclo da nutrição. Em que meio você está vivendo? O que você está nutrindo nesse meio que você vive? Está nutrindo a doença ou você está nutrindo a saúde? Esse meio em que eu me encontro, esse ciclo de nutrição em que eu estou, me faz vibrar de uma forma boa, saudável, leve? Ou me faz vibrar raiva, angústia? Temos que pensar nisso, porque não tem nada demais a gente se afastar de algo que nos faz mal até a gente estar equilibrada para poder estar naquele meio ali, né? Atividade física. Eu duvido que alguém faça uma atividade física, assim como a música quando a gente chegou, e não sinta diferença, porque o nosso corpo vai produzir os hormônios certos. Por mais que eu não queira, eu posso ir emburrada, xingando, reclamando, eu tenho certeza que vai voltar, já esqueceu até porque saiu xingando, reclamando. Ou tá com um problema e saiu para fazer uma caminhada, quando volta tá cheio de ideias. Podia fazer isso, podia fazer aquilo. Então, se expor ao sol e movimentar o corpo, fazer com que o meu corpo produza os hormônios que vão me elevar a minha vibração, elevar minhas emoções, elevar meus sentimentos, é importante. A massagem. Por que não? Um carinho para si mesmo. Também vai sair diferente. É impossível alguém chegar, né, estressado, rancorosa, né, e receber uma massagem e sair exatamente igual. Impossível. Isso não vai acontecer. Aí temos o reiki, fluidoterapia, a irradiação, que, né, nós vamos ter agora, depois. A meditação, porque envolve daí também a respiração e principalmente o olhar para dentro, que a gente foge muito porque a gente não quer ver muita coisa. Então, olhar para dentro. A musicoterapia que a gente teve, né, na prática, que eu achei muito bom, tivemos na prática.
E a própria oração também, né? Também entraria aqui que eu não coloquei. Na medicina tradicional chinesa, ela prega que o equilíbrio do corpo através do Qi, que é a energia vital, sendo assim a energia consumida por meio da comida, contribui para o equilíbrio da força vital, porque a comida também tem Qi, a comida também tem energia vital. Então o que a gente escolhe comer, e aí, claro, eu sou nutricionista, eu não podia deixar de passar a comida, né? O que a gente escolhe comer muda a nossa vibração. Hoje eu atendi uma paciente de manhã e ela não faz terapia, ela faz tratamento com uma psiquiatra. E ela reduziu metade, por conta, né? Reduziu metade do medicamento dela. E chegou lá super bem. E a médica, nossa, como tu tá bem, tu tá super leve. E aí ela contou, eu tô fazendo um tratamento de modulação intestinal, mudei a minha alimentação, tô me sentindo super bem, né? E falou que tava tomando metade da medicação. E eu falei, tu avisou que não foi eu que pedi, né? Porque eu não posso tirar a medicação. E aí ela assumiu totalmente, elas já são, né? Fazem tempo o tratamento. E aí a médica se interessou. Não, me dá o telefone porque eu também preciso saber o que ela tá fazendo, como é que tu tá tão bem. Então, sim, a alimentação muda, sim, o nosso estado psicológico, a nossa vibração. Por quê? Porque é a energia que a gente está colocando para dentro, né? Assim como o sol também é energia. E ao longo da vida, a gente vai tendo traumas e vai acumulando. A nossa carrocinha era para ser uma carroça, mas eu achei muito feia a carroça. Aí eu coloquei o carrinho de mão que achei mais bonitinho. Vai ficando cada vez mais pesado. A gente não se dá conta que até os 5 anos de idade, a gente já tem muitos traumas. Não que nossos pais são ruins, não são. Mas a forma como nós olhamos para cada situação que nós passamos até os 5 anos, sim, a gente achou que aquilo foi ruim para nós. E isso vai somando no nosso carrinho. E é muito difícil de carregar isso. Por isso que é tão difícil a gente olhar para dentro, para tirar um pouco dessa bagagem ali, para isso ficar um pouco mais leve. Porque pode ser mais leve. A gente só vai botando para dentro. Só vai botando para dentro. E aí vai ficando cada vez mais pesado. Cada vez mais difícil de olhar para dentro. Cada vez mais difícil de mudar a nossa frequência, né? Para tentar sair daquela situação, daquela doença. Então, olhar para dentro, silenciar. Eu tenho um ditado que eu sempre falo para os meus pacientes. A mudança começa com a mudança. Se eu não mudar nada, eu nunca vou chegar à mudança que eu quero em mim. Então, a mudança começa com a mudança. Se não está se nutrindo, nós estamos nos intoxicando. Então, nós temos que nos nutrir, não só de alimento, nos nutrir de emoções, nos nutrir de sol, nos nutrir de momentos felizes, de risadas, de brincadeiras com a família, com os amigos. Temos milhões de formas de nos nutrir. Nutrir aqueles trilhões de células. E o nosso governador, que é a mente, é o responsável por esses trilhões de células que a gente precisa mudar a frequência, porque as células formam os órgãos. Então, se eu mudo a frequência das células, eu mudo a frequência do órgão, aquele órgão se cura. E eu aproveito já, então, para agradecer, né, a presença de todos e esse momento que vocês doaram para mim. E vamos para a nossa irradiação, né? Ok?